Bom pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para um novo tema, um tema aí chamado de lentes esféricas, tá legal? Bom, primeiro vamos pensar um pouquinho no que é uma lente. Pessoal, quando você ler o termo lente, já tem que vir na sua cabeça aquelas lentes de óculos mesmo, tá? Para corrigir defeito de visão, as lentes em telescópios, lunetas, microscópios. Então, lentes são feitas de diversos materiais, normalmente são feitas de vidro, tá legal? Possuem uma espessura. Ou seja, se tem uma espessura, quando o raio de luz ele bate numa lente, ele atravessa a lente. Dessa forma, quando a luz muda de um meio para o outro, sabemos que ocorre o fenômeno da refração. Então veja, vocês vinham estudando espelhos esféricos. Ou seja, quando você via espelhos esféricos, você estudava o fenômeno da reflexão. O raio de luz batia no espelho e voltava. Agora, você vai estudar o fenômeno da refração dentro das suas lentes, tá legal? Então vamos lá. Primeiro, as lentes, elas podem ser de dois tipos, lentes de borda fina ou lentes de borda grossa. Ah, professor, mas como assim? Galera, é bem visual, é só olhar para a borda da lente. Olha, a borda da lente aqui tem uma espessura. Aqui não, aqui ela fecha num único pontinho. Então, uma borda fininha e uma borda grossa. Tudo bem? Logo, as lentes de borda fina e borda grossa, elas têm nomes específicos, tá legal? Não fica focando muito nesses nomes, certo? Já vou falar onde que vocês têm que dar uma maior ênfase no estudo de vocês. Mas, só por curiosidade, essa lente aqui, a primeira aqui, ó, é uma biconvexa, dois lados convexos. Essa lente é uma plano convexa. E essa lente aqui é uma convexa côncava, tudo bem? Lente de borda grossa, bicôncava, plana côncava, convexa côncava, beleza? Portanto, o que é importante a gente entender sobre as lentes? Por que existem lentes de dois tipos, né? Lentes, elas são responsáveis pela passagem da luz através delas, pelo fenômeno da refração. Então, existem duas lentes. As lentes que, quando os raios passam por elas, elas fazem com que os raios desviem até um único ponto. E as lentes que fazem com que os raios, ao passarem por elas, afastem-se uns dos outros. Então, existem lentes que convergem os raios e existem lentes que divergem os raios. Portanto, existem lentes convergentes e lentes divergentes. As lentes de borda fina, prestem atenção, hein? As lentes de borda fina são as lentes convergentes. E as lentes de borda grossa são as lentes divergentes. De novo, hein? O que significa convergir? Significa ir para um único ponto. Os raios vão até um único ponto. O que significa divergir? Afastar-se de um único ponto. Tudo bem? Portanto, como que a gente... Aqui são as formas e como que a gente representa as lentes, né? Veja, as lentes, elas sempre estão apoiadas dentro de um referencial, ó. Esse referencial, que é essa reta plana, assim como nos espelhos, é o nosso eixo principal, ok? A lente, para você não ficar desenhando ela toda hora, você vai fazer uma reta, certo? Com setas apontando para fora ou para dentro, ó. Para fora ou para dentro. Se tiver apontando para fora, ela é uma lente convergente. Se tiver apontando para dentro, é uma lente divergente. Qual é a sacadinha que a gente tem aqui para não confundir isso aí? Veja, se você fizer um círculo na ponta desta flecha e desta aqui, ó, você pode perceber que esta flecha fecha num único ponto e essa daqui tem uma borda grossa. Então, essa lente aqui, ó, é a borda fina. E essa lente aqui é a borda grossa. O que isso significa? Isso significa que essa é uma lente convergente e essa é uma lente divergente. Tá legal? É assim que a gente representa. Agora, quais são os elementos principais aí de uma lente, os elementos importantes para você? Lembra dos espelhos que, por ele ser esférico, ele tinha um centro de curvatura, que representava a distância do centro até a pontinha e o raio, era a borda, né? A distância do centro até a borda e o raio. A distância do centro da lente esférica, porque ela também é uma esfera, até aonde a lente está, é chamada de ante principal.
Só que como o raio vem de um lado e vai para o outro, na lente convergente aqui é o A e aqui é a linha, esse ponto. Lembrando, distância do A até a lente é o raio da lente, né? E entre o A e a lente temos o foco. Só que como o foco possui dois lados, pois a lente, o raio de luz vem na lente de um lado e vai para o outro, tem o foco principal e o F', e o foco que não é o principal. Na convergente, a gente vai trocar isso aqui, ó. Vai ficar a linha F', F e A. Conceitualmente falando, galera, na lente convergente, os elementos A e F principais aqui, ó, eles estão do lado da incidência, da onde o raio incide. E F', A', para a lente convergente, estão do lado que o raio refratou, o lado que o raio refrata. Aqui é a mesma coisa, só que como é divergente, tem que ser o comportamento oposto. Os elementos que não são os principais, os elementos que têm linha, estão do lado que o raio incide. E os elementos principais estão do lado que o raio refrata. Tá bom, gente? Importantíssimo isso. Agora, o antiprincipal, ele faz o papel de quem? Do centro de curvatura, né? Do centro de curvatura que conhecemos lá no espelho, tá bom? Só que a gente chama de antiprincipal na lente. Então, o que podemos concluir? Bom, presta atenção, galera. Se essa distância é igual a esta, e sabemos que do A até onde a lente está, que é o nosso centro óptico, é o nosso O, da O até o O é o nosso raio de curvatura, eu posso falar que o A, que é o antiprincipal, representa o raio de curvatura, que representa duas distâncias focais, dois focos. Tá legal, galera? Não podemos esquecer disso, tá? Esta distância é igual a esta, e esta é igual a esta. Ou seja, o A tem dois focos de distância até a lente. Tudo bem? Temos aqui os famosos raios notáveis, que são muito parecidos com aqueles raios que nós estudamos dentro dos espelhos esféricos, beleza? Então, a gente vai desenhar aqui os raios e vamos analisar como estes raios passam através das lentes. Então, eu sempre vou colocar aqui, ó, dentro do primeiro raio notável, a lente convergente e a lente divergente. E através disso, a gente vai ver o comportamento delas, beleza? Bom, o nosso primeiro raio notável é o raio que entra paralelo e refrata passando pelo F', ou seja, ele passa pelo foco que não é o foco principal. Portanto, vamos desenhar aqui um raio entrando paralelo em ambas as lentes, ó. Um raio incide paralelo, ó. Incide paralelo. Então, eu vou representar aqui o segmento do raio. Veja o seguinte, ó, que nem eu falei anteriormente. Da onde o raio vem para a lente convergente está do lado dos elementos principais. Lá na lente divergente, a linha é fininha, tá vendo? Então ele incide paralelo. Aonde ele refrata? Por F', beleza. Lembrando que refratar é atravessar. Então, este raio, ele vai atravessar passando por F', ó. Na lente convergente, ele vai lá no F'. Então, desenha ele lá passando por F', ó. Já na lente divergente, o F' está do lado que o raio veio. Como o raio não pode voltar, pois isso aqui é uma lente, não é um espelho, ele tem que atravessar, você vai orientar sua régua pelo F', ó. Orienta num pontilhado e traça o raio saindo lá pelo F', ó. Veja, aqui o raio ele converge no foco. Aqui o raio se afasta do foco, diverge do foco. Então vamos ver agora o segundo raio notável. Ah, se entra paralelo, sai por F', e se entrar pelo foco principal, refrata como? Paralelo. Então vamos desenhar nas duas lentes o raio entrando pelo foco principal, ó. Vou desenhar ele entrando pelo foco principal. Entra por F aqui na convergente, ó. Entrou por F. Olha que interessante. Agora o F tá do outro lado da lente, ó. O raio, ele não pode atravessar sem sofrer desvio. Então você vai orientar a entrada dele pelo foco, ó. Ó, orientou. Quando o raio bater na lente, ele tem que passar como? Paralelo. Então ele sai paralelo aqui, ó. Paralelo. Então temos aqui a saída paralela do foco. Beleza, gente?
Então, entra paralelo, sai por F', entra pelo foco principal, refrata paralelo. 2 raios notáveis. Agora, eu coloquei aqui em verde, ó, o local de apoio dos objetos. O local de apoio dos objetos será essa linha de orientação onde os elementos estão colocados, ó, tá vendo? Esse eixo, ele é chamado de eixo principal. São onde os objetos estão apoiados, tá? A gente já vai falar das formações de imagem, fiquem tranquilos. Terceiro e último raio notável. O raio que entra pelo centro óptico, ele não sofre desvio, galera. Vamos entender isso daqui da melhor forma possível, tá? Olha só, o centro óptico é onde a lente está apoiada, ok? Aqui, é o O. Aqui, veja, eu desenhei a lente convergente e divergente. Por quê? Este raio ele tem o mesmo comportamento nas duas lentes. Então, qualquer uma das lentes, só para eu não ter que fazer 2 desenhos, eu desenhei as duas lentes num só. Então, se for na convergente ou na divergente, ele incide e passa sem sofrer desvio. Aí você fala, professor, mas eu tenho que aceitar isso pela fé? Claro que não. Vamos usar aí os conceitos vistos em refração na aula passada. Perceba, o centro óptico, onde a lente está apoiada, se eu traçar uma reta, ela é a reta que passa pelo centro, né, galera? Portanto, essa reta que passa pelo centro, mesmo que a lente seja em curva, é a reta que faz aproximadamente 90 graus com a lente. Lembra daquele caso especial da refração? O caso especial da refração é quando o raio incidia na superfície perpendicular a ela e passava sem sofrer desvio algum. E a gente provou isso pela lei de Snell. Então dá uma olhadinha lá na aula 4, se você não lembra. Esse raio ele tem esse comportamento exatamente porque estamos usando o conceito da entrada do raio perpendicular à superfície. Tudo bem? Desculpem. Então, estes são os 3 raios notáveis que você pode usar sempre que você quiser. Uma combinação de 2 deles para que você possa desenhar as imagens, beleza? Então vamos ver agora, propriamente, vamos ao que interessa, as formações das imagens. Formações de imagens em lentes, galera. Ó, aqui eu já dividi para vocês os desenhos dos casos, tá? Então vamos lá. Formação de imagens, eu prefiro dividir assim, ó. Convergente, todos os casos, e depois divergente. Assim como no espelho você tem um espelho côncavo e um espelho convexo, você viu lá no espelho que o espelho côncavo possui 5 possibilidades de formação de imagem. Já o espelho convexo, apenas uma. Aqui no estudo de lentes, você vai estudar 5 casos de lente convergente e um caso único de lente divergente. Tudo bem, gente? Então aqui vocês vão analisar os casos de formação de imagem. A gente vai desenhar e vai classificar essas imagens de acordo com aquela classificação vista lá na aula 3 de espelho esférico, que falava sobre o tamanho, a natureza e a orientação da imagem, beleza? Então vamos lá. Lente convergente, caso 1. Detalhe, na sua construção, essas distâncias devem ser iguais, ó. Respeite estas distâncias. Caso contrário, a sua imagem não sairá no formato correto, porque essas lentes são lentes de Gauss, lentes gaussianas. Logo, lentes gaussianas respeitam essas condições iniciais. Beleza? Então, caso 1, objeto em rosa colocado antes do anteprincipal. Vamos ver como é formada a imagem? Vamos desenhar o primeiro e o segundo raio notável aqui, ó. Entra paralelo, sai pelo F'. Entra paralelo, sai por F'. Entra paralelo, sai pelo foco. Então, ó, entrou paralelo, saiu pelo foco. Um raio que incide pelo foco refrata de forma paralela. Ó, incide pelo foco, refrata de forma paralela. Então, refrata aqui, ó. Paralelo. Então, através dessas orientações, a sua imagem teve um cruzamento aqui, ó. Cruzamento aqui. Portanto, se saiu da ponta da flecha, aqui é a ponta da flecha, sua imagem está com essa carinha aí, ó. Vamos classificar? Tamanho visualmente menor. Orientação da nossa imagem, ela é invertida em relação ao objeto. Invertida. Natureza, ela foi formada por cruzamentos de raios cheios
eu não precisei prolongar, portanto a sua imagem é real. Caso 1, montado. Caso 2, aproximando-se o objeto da lente, colocando ele agora em cima do ante principal, desenharemos novamente o primeiro e o segundo raios notáveis. Ó, entra paralelo, sai pelo foco. Entra paralelo, sai pelo foco. Não pode esquecer. Entra pelo foco e sai como, galera? Entra pelo foco e sai paralelo. Entrou pelo foco, saiu paralelo. Então, aqui ó, orienta, faz o desenho. A formação de imagem, o cruzamento dos raios deu aqui, certo? Portanto, a sua imagem está exatamente em cima do ante principal, gente. Se o objeto estiver em cima do A, a sua imagem é em cima do A. O tamanho aumentou, ficou do mesmo tamanho do objeto, então o tamanho é igual. A sua orientação permanece invertida. E a sua natureza permanece real. Não precisamos ainda prolongar os raios, beleza? Bom, aqui, galera, quando eu estava montando, eu não coloquei o objeto entre o A e o F no caso 3, tá? Eu coloquei aqui no caso 4, eu acabei pulando aqui sem querer. Então, olha só o que a gente vai fazer. O caso 3 vai ser o objeto colocado na frente do foco. Claro, ainda tem ele aqui, ó, entre o A e o F, que é esse caso aqui. Mas como eu inverti, eu vou fazer esse daqui primeiro, tá bom? Ou melhor, não, vou fazer o caso 4, porque aí dá uma sequência, tá? Então, tome o caso 4 como caso 3, beleza? Vamos lá. Aproximando um pouquinho mais o objeto, colocando ele agora entre o A e o F, ó. Entre o A e o F. O raio incide paralelo e passa pelo foco, certo? Já conhecemos muito bem esse raio. Agora, o raio que incide pelo foco, de acordo, minha lente ficou curta, então eu vou fazer o raio que passa pelo centro óptico, tá? O raio que passa pelo centro óptico. O cruzamento deu aqui, ó. Então, deixa eu só orientar aqui. Entrou paralelo, sai pelo foco, entrou pelo centro, passa sem desvio. Então, veja, o seu cruzamento deu aqui embaixo, ó. Olha que loucura. A sua imagem, ó. Olha o tamanho da sua imagem. Gigante, né? Gigante. Então, a sua imagem aumentou mais ainda de tamanho. Vamos classificar? A sua imagem é maior. Permanece ainda invertida. Sua natureza ainda é real. Então, do caso 1 até o caso 3, que eu coloquei com 4, mas é o caso 3, na nossa classificação só foi alterado o tamanho, né, gente? Única e exclusivamente o tamanho. A orientação e a natureza permaneceram iguais. Agora, aproximando o objeto um pouquinho mais do foco, temos ele em cima do foco, aproximando ele da lente aí, ó. Então, vamos lá. Entrou paralelo, tem que sair pelo foco. Já devem estar de saco cheio de me ouvir falando isso aí, mas é para entrar na cabeça mesmo. Agora, o raio que entrar pelo centro óptico, ó, entrou pelo centro óptico, veja, passa sem desvio e perceba, esses raios eles nunca se cruzam. Aí quando isso acontecer, você vai tentar prolongar os raios atrás da sua lente. Perceba, eles nunca se cruzam. Essas duas retas são paralelas. Então, não existe classificação com relação a tamanho, orientação e natureza. Como não forma imagem, essas três classificações ficam resumidas, igualzinho lá no espelho. Essa imagem é chamada de imagem imprópria. Muito importante isso aqui. Imprópria. É um caso especial aí dentro da lente convergente, beleza? Se andarmos um pouquinho mais com o objeto, ele fica entre o foco e o O. Então, entre o foco e o O, último caso, entra paralelo. Adivinha por onde sai, gente? Adivinha. Pelo foco. Entra paralelo, sai pelo foco. Agora entra pelo centro e passa sem desvio. Veja. Estes raios novamente não se cruzam. Mas eles estão se distanciando.
Então o que eu vou fazer? Eu vou prolongar a refração atrás da minha lente. Quer dizer, na frente no caso, né? Quando eu prolongar, eu vejo que existe um cruzamento aqui, ó. Então eu formo imagem por prolongamento. Eu consigo formar imagem por prolongamento. Vamos classificar? Tamanho maior. Orientação é invertida agora, gente? Não, né? Agora ela é o quê? Direita. Direita. E formou por prolongamento. Então ela é classificada como virtual. Virtual. Tá bom, gente? Estes são os 5 casos possíveis de formação de imagem nas lentes convergentes, ok? Lentes de borda fina. Vamos ver agora o único caso, ou seja, o caso único da lente divergente. Lembrem-se das construções. Da onde o raio vem na lente divergente, são os elementos que não são os principais. Então vamos fazer os raios notáveis, ó. Entra paralelo, refrata pelo foco. Cuidado agora. Refrata pelo F'. Então calma. O raio pode voltar numa lente? Não, né? Ele bate e atravessa a lente. Então, acontece isso aqui, ó. Eu estou orientado pelo F'. Saí por F'. Ó, tá vendo? Agora, o outro raio notável é o que entra pelo foco, né? Ó, entrou pelo foco, sai como, gente? Sai como, ó? Tá orientado pelo foco. Sai paralelo ao eixo principal. Sai paralelo. Então, veja. Os dois raios refratados estão divergindo-se. Estão se distanciando. Então, eu já tenho o prolongamento de um raio refratado. Vou prolongar o outro refratado. Aqui, ó. Veja. Isso aqui não é prolongamento, isso é orientação. Prolongamento para formar a imagem tem que ser do raio refratado, ó. Prolonguei o raio paralelo. Portanto, a minha imagem dá aqui, né, ó. Olha o que vai acontecer. A minha imagem é bem pequenininha, então a imagem é menor. Invertida não, direita. Formou por prolongamentos, virtual. Então, essa é a única classificação, pois esse é o único caso, a única formação de imagem possível na lente divergente. Então, galera, essa é a parte 1 da nossa aula. Espero que esse estudo descritivo tenha ficado claro a todos. Assista a parte 2, que estará com o próximo vídeo para vocês aí, onde eu estarei falando do estudo analítico, da matemática das lentes, estarei falando da convenção de sinais e estarei falando dos defeitos de visão, que é uma das aplicações de lentes. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro. Obrigado pela atenção de vocês e veja o vídeo logo em sequência.